Bora fazer nosso melhor. Pessoal, meu nome é Juan Hernandes. Eu criei esse canal Disciplina e Liberdade, Autodisciplina e Liberdade, para a gente poder tratar todos os domingos sobre questões que desenvolvam o potencial de cada um. No domingo passado, você teve acesso ao vídeo no qual a gente explica o propósito do canal Autodisciplina e Liberdade. E nesse episódio, porque eu vou tratar como episódio, já que traremos vídeos todos os domingos, falaremos sobre micro hábitos. Vocês sabem o que é isso? Você sabe o que são os micro hábitos? Portanto, eu peço que você se inscreva no canal, acione o sino e compartilhe com seus colegas e amigos, se isso aqui fizer sentido para você. Bora lá então. Micro hábitos. É esse o quadro de hoje, então, no nosso episódio aí de domingo, tá? Criar meus micro hábitos exige aí consistência e estratégia, sendo necessário fortalecer a autodisciplina, então, que nós todos temos. Igual esse canal ele trata de autodisciplina para te trazer a liberdade. E hoje nós traremos pelo menos sete questões aí, 7 requisitos para a gente poder desenvolver aí os micro hábitos para poder facilitar a sua jornada. Quais são esses 7 requisitos? Vai ser definir um objetivo claro, tornar o seu hábito ridiculamente fácil, aproveitar os gatilhos existentes, aprimorar progressivamente. O quinto requisito, você vai usar o princípio da identidade para poder desenvolver essa questão. O sexto, monitorar o seu progresso. E o sétimo, evitar depender da motivação, porque a motivação ela passa. E aí eu vou explicar isso quando eu for trabalhar com vocês aqui, cada um desses passo a passo. Vou tratá-los como passo a passo, ok? Começando então, pessoal, o que são os micro hábitos, Os micro hábitos, eu vou me permitir ler aqui, eles são pequenas etapas que você incorpora à sua rotina para atingir uma meta de longo prazo. Qual é a maior dificuldade que nós, seres humanos, temos? Nós temos dificuldade de manter a consistência. Não sei se vocês sabem, eu gosto de ler bastante, mas tem livros que trabalham desenvolvimento humano, e o nosso cérebro ele trabalha com muita preguiça. Por que ele trabalha com muita preguiça? Porque nosso organismo ele foi feito para poder acumular e estocar energia. Por isso que engordamos com facilidade, temos muita vontade aí de comer açúcar. Então essa é uma característica do ser humano, até mesmo para se autoproteger e evoluir. A gente tinha um ambiente de escassez no passado, como quando éramos caçadores-coletores. E aí vocês podem ler aí o Homo Sapiens, ou o Sapiens, que é o livro aí do Yuval Harari. Já fica uma indicação que não é a proposta desse canal, mas para vocês terem o conhecimento. Então, os micro hábitos, eles facilitam a nossa vida, por quê? Conforme eu vou mostrar nesses 7 passo a passo. Nesses 7 passos. Porque com eles, a gente torna muito mais fácil alcançar um objetivo. E é por isso que eu já começo com o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Definir um objetivo claro. Muita gente começa o final do ano, no final do ano faz listas de Réveillon, lista de início de ano. O meu 2025 será de tal modo. Aí a pessoa vai lá, pula onda, a pessoa faz promessas disso, daquilo, entra na academia. Ela faz uma dimensão muito grande, ela foca em várias questões e chegando na metade do ano, até mesmo no próprio início, ela não consegue se desenvolver. Então, o primeiro passo para você criar, e o micro hábito ele é importante, é você ter um objetivo claro. O que você realmente quer? Por exemplo, eu quis nesse ano criar esse canal. Então, o que eu estou fazendo de maneira consistente? Eu facilito, eu tenho esse objetivo claro. Para mim, que é criar o canal, eu criei o conceito, juntamente com os meus meu irmão e a minha esposa. Então, eu tenho esse conceito. Eu quero que esse canal ele alcance pessoas como vocês que estão assistindo aqui agora, que tenham um foco no desenvolvimento, que querem se aprimorar. Então, é esse o objetivo claro. Para isso, ter um objetivo claro. Então eu sei que o que eu tenho que desenvolver. E eu vou me aprimorando aqui com vocês, mas o meu objetivo ele é claro, correto? Pensa aí o que você quer. Você quer passar no concurso público? Você quer se tornar, de repente, aí, um youtuber? Você quer se tornar um digital influencer? Enfim, então você tem que ter um objetivo claro. É aquilo, você tem que manter todo o seu foco e ter um objetivo claro vai esclarecer, vai tornar para o seu cérebro muito mais fácil seguir esse caminho. Qual é o segundo requisito que nós trabalhamos, já falamos aqui no início do vídeo? Tornar o hábito ridiculamente fácil. Aí eu pego muito, o que me entristece até muitas vezes, quando eu ouço as pessoas dizerem
o hábito da leitura. O Brasil é um dos países que as pessoas menos leem. E isso é, de certa forma, absurdo, porque o conhecimento ele liberta. E a leitura ela vai melhorar o seu vocabulário, ela vai te trazer conhecimento, ela vai fazer com que você não precise viajar todo mundo para ter acesso a várias culturas e vários tipos de pessoas. Não consigo ler, Juan. O que eu faço? Pô, chego em casa, escolho um livro. Tornou o objetivo claro, eu quero um livro. Eu quero ler O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um brochado, é um livro pequeno, curto. Escolha um livro curto, para você facilitar o caminho. E aí você vai tornar esse hábito fácil, né? Ridiculamente fácil. Escolher um livro, né? Que ele é bem enxuto, um conteúdo agradável, né? Que você vai aprender sobre economia financeira, educação financeira, né? Economia, né? No sistema mais simples, entendeu? E aí você vai pegar e vai fazer o quê? Ler pelo menos uma página por dia. Assim, eu vou ler uma página. Não é difícil. Você não vai gastar, garanto para você, nem 10 minutos. E aí você fazendo isso, você tornou o hábito ridiculamente fácil. E aí você pode passar para o terceiro passo. Qual é esse terceiro passo? Aproveitar os gatilhos existentes. Qual que é o horário que você geralmente joga o tempo fora? Ou então que você, assim, você vai dormir, por exemplo. Qual o horário que você dorme? Estabeleça uma meta de horário. Eu, por exemplo, eu durmo às 10, porque eu levanto todos os dias às 4h da manhã para poder praticar atividade física. Eu tive que abrir mão, evidentemente, de uma parte da minha manhã, do sono, abdicar dela, para poder cumprir com uma coisa que é importante para a minha vida, cuidar do meu corpo. Perfeito? Então, o que você faz? Você deita, por exemplo, às 11. Tira pelo menos meia hora antes de dormir e lê essa página desse livro. Correto? Ou então no café da manhã. Você geralmente toma um café da manhã, tem mais tempo na parte da manhã, você vai lá e pega e lê uma página, né? Deixa o livro no lugar apropriado, onde você chega e já consiga ali, de repente, fazer um tipo de contato, saber se eu tenho que cumprir essa missão, deixei já aberto na página que você parou, e aí você vai aumentando. E aí, você fazendo isso, você tendo esse gatilho existente, aproveitando esse gatilho ou do café da manhã, ou até mesmo do dormir, ou após jantar, evidentemente você vai escolher o horário, você vai começar a organizar a sua rotina, aí você passa para o quarto passo, que é aprimorar progressivamente. O que é isso? Depois que o micro hábito for criado, né, consolidado, você já seguiu esses 3 passos, você vai aprimorá-lo progressivamente. Aí eu pego o meu caso, por exemplo. Eu falei para vocês que eu tenho uma rotina na qual eu tenho que dormir às 10 e eu acordo às 4h40 da manhã todos os dias. Como que eu tive que criar esse hábito? Agora virou um hábito. Eu tive que fazer com que os meus micro hábitos me ajudassem. Como eu ainda cumpro uma rotina de escritório, né? Eu preciso entregar e eu tenho um horário produtivo aí que na minha manhã era muito produtivo, então eu precisava estabelecer, organizar a minha rotina. Então o que eu fiz? Eu abri mão do sono e abri mão de ficar de exceder no horário de dormir. Então eu chego em casa num horário razoável, tomo meu banho, mas às 10 horas da noite eu tenho que estar dormindo para acordar às 4h40. E essa 4h40 eu tenho que organizar toda a minha bolsa para poder levar marmita de alimentos, né? Porque eu sigo também uma dieta, para poder não me sabotar. Eu já preparo tudo antes com o auxílio da minha mulher, por exemplo. Então eu já chego em casa desmontando esse aparato, essas bolsas, e já montando também. E aí eu já facilitei o caminho. Para mim não é difícil acordar às 4h40, porque eu só acordo, tomo um banho para poder despertar e saio para poder malhar. Não dá errado. Então minha mente ela já se programou para poder fazer isso. Então você vai fazer o quê? Você consolidou o hábito, o micro hábito, você melhora ele e aprimora progressivamente para poder facilitar. Então esse é o quarto passo. E aí você entra no quinto passo, que é criar uma identidade. A dificuldade das pessoas, e aí eu me recordo de quando eu estudava mesmo, quando eu era estagiário, as pessoas, e eu li um livro também excelente que chama Espécie do Gigante Interior, que é do Anthony Robbins, né? Ele também teve recentemente eu não assisti, mas ele teve um conteúdo aí no Netflix que é Eu Não Sou o Seu Guru, falaram para mim, já tem algum tempo, mas é muito bom, é um grande mentor, as pessoas têm assim, problema com coach, mas gente, não vamos ser radicais não, o mundo já está cheio de radicalismo, vamos ser pessoas sensatas, esse canal aqui é para sensatez. Então o que nós vamos fazer? Igual você está nesse quinto passo, você vai usar o princípio da identidade. O que você quer ser? Ah, eu quero ser advogado. Age como um advogado, porque você vai começar a pensar, você vai quebrar as amarras
das limitações. O que é isso? Uma pessoa, quando ela se autolimita, o que ela fala? Ah, eu só sou estagiário, eu só sou estudante, eu só sou um adolescente. Não, se define de uma maneira diferente. O que você quer ser? Eu quero ser jogador. Eu sou jogador de futebol. Como que um jogador de futebol age? Você vai começar a pensar igual a esse tipo de profissional. Eu quero ser engenheiro. Como que um engenheiro age? Então seja um engenheiro desde o seu estágio. É para você ser explorado? De forma alguma. Ninguém está falando de exploração. A gente está falando aqui nesse canal de potencial. Você vai ser um estagiário engenheiro. Você não vai ser simplesmente um estagiário. Seu patamar vai mudar. É só você pensar dessa forma. As pessoas têm um mindset, tem até um livro aqui, estou até aqui atrás, um mindset, que elas precisam saber que precisa ser desenvolvido. É o que? Você tem que mudar. A gente pode ter assim, características que nos fazem melhores, né, que os outros em alguns quesitos, só que se a gente não trabalhar isso, não tiver disciplina, ou a autodisciplina que esse canal trabalha, não adianta nada. Então, assim, eu posso pegar vários exemplos, mas eu não quero citar nomes aqui agora. Mas com o tempo a gente cita. Mas vocês sabem de jogador de futebol que poderia ter um potencial muito forte, né? E acabou ficando pelo caminho. E outros que superaram com base na disciplina. Que muita gente. A primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Esse é autodisciplinado. Cristiano Ronaldo é um exemplo. Então, não pense, não crie uma identidade fraca. Você quer começar a correr? Ah, eu sou corredor. Você quer começar a malhar? Eu sou um atleta amador. Não precisa pensar assim, ah, eu sou um Neymar, eu sou um Ronaldinho Gaúcho. Não, gente. Vamos com calma. Começa devagar, mas se identifique de tal forma que você não consiga se sabotar. Você vai criar o compromisso. E aí passamos para o sexto passo, que é monitorar o seu progresso. Esse canal ele vai estar aqui para isso. Nós vamos ser o quê? Uma comunidade. É comunidade mesmo, no sentido assim, não no sentido que o pessoal utiliza aí, chulo. A comunidade voltada para o progresso. Nós vamos monitorar o progresso. A gente está aqui para poder te auxiliar no progresso e nós também progredirmos juntos. Correto? Então você vai monitorando. Ah, vamos voltar no aspecto do livro. Você escolheu um livro, o objetivo claro, né? Você criou o livro, você quer ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Você começou lendo uma página, depois passou a ler 2, 3, 4, 5, começou a estabelecer minutos, depois horas, correto? Você se identificou como leitor, olha para você ver, se identificou como leitor, perfeito? Você facilitou, tornou ele ridiculamente fácil, você falou assim, amor, eu vou chegar nesse livro, tá fácil aqui para mim, já deixo um outro livro para eu poder ler também, deixou na página, e aí você entra no monitoramento, você vai ver que você vai progredindo. E aí você também se permite. Não é se permitir não é se sabotar. Se permitir é auxiliar no seu crescimento. Então, como que você vai fazer? Você vai permitir, vai monitorar o seu progresso. Pô, eu li um livro, então eu vou estabelecer uma meta de leitura. Você começou a ler e falou assim, eu vou ler pelo menos 5 livros esse ano. Ok? Se você conseguir ler os 5 antes do final do ano, aumenta a meta. Entendeu? Não tem nada. O desenvolvimento, se você leu 4, você ficou próximo. O importante de tudo, e aí eu falo com vocês, é não deixar se sabotar com isso. E aí você vai entrar no sétimo requisito, no sétimo passo, e esse é muito importante porque esse é o maior sabotador de todos, que é o que? A gente tem que evitar depender só da motivação. Observe o seguinte, todos os anos as pessoas começam extremamente motivadas. Todas não. Algumas pessoas, mas a maioria, começam extremamente motivadas. Elas começam com meta de academia, com meta de emagrecimento, com meta de casamento, com meta de namoro, meta de enriquecimento. São várias metas. Chega por volta do segundo mês, fevereiro, várias dessas pessoas já ficaram tristes e já largaram mão das metas. Falaram assim, 2026 eu faço isso. Joga para frente. Como se o futuro ele fosse uma certeza. O ser humano ele trabalha com a certeza do futuro. E ele simplesmente ignora o presente, né? Ele abre mão do presente. O ser humano ele vai lá e esquece do passado. E aí ele não quer abdicar do futuro. Ele acha que o futuro é uma garantia. Perfeito? Então, observa isso. As pessoas começam extremamente motivadas. Então você não tem que ter motivação, você tem que ter um estímulo interior, a autodisciplina mesmo. Por isso que esse canal é autodisciplina.
Seja uma pessoa que tenha gana, a faca nos dentes para poder alcançar mesmo seus objetivos. Então, pessoal, o que eu proponho aqui nesse canal? Que você, nesse 7º passo, não dependa somente da motivação. A motivação acaba. Tudo que é assim demais é igual a paixão. A diferença de paixão e amor é isso. Então, tudo que começa demais, com muita paixão, vai arrefecendo, vai diminuindo, e quando ela some, quando você não tem mais motivação, o que vai te manter de pé é a disciplina. É a autodisciplina, é o seu autocompromisso com o seu desenvolvimento. Entendeu? Por isso que esse canal ele é importante, é por isso que ele surgiu. Porque quando a gente vê as pessoas muito motivadas, a gente entristece porque a gente sabe o que ele vai passar. Nós sabemos. E para finalizar, eu quero deixar aqui sempre um ensinamento, né? Igual já deixei nos demais vídeos, no vídeo que já iniciou, que é o quê? Você tem que perseverar para poder prevalecer. Você tem que pensar que é no seu interior que mora o seu melhor amigo, você mesmo. Você tem que se amar, você tem que ter o compromisso com você mesmo. Porque se você não conseguir se ajudar, você não consegue ajudar o outro. Entendeu? Então, o foco nesse canal é esse. É que você consiga ver essa luz interior mesmo, sem questão de espiritualidade. É uma luz interior que a gente tem para ser o guia de outras pessoas. Correto? Eu deixo, né? Eu gosto de deixar uma indicação de livro. Eu acho que esses livros são importantes. Eles me ajudaram, me ajudam até hoje. Para poder você construir o seu hábito. Você vai construir o micro hábito, conforme eu já disse nesse vídeo. Ele é a construção do micro hábito. São micro hábitos para poder você consolidar um hábito, estruturar aí seus objetivos e conseguir alcançar o seu propósito. Então, um livro que eu entendo muito importante, eu até tenho ele aqui, que é o livro do James Clear. Qual é esse livro? Foi até um amigo que me indicou ele, o nome dele é Luciano Veiga, trabalha comigo, um advogado excepcional. Ele chama Hábitos Atômicos. Esse livro que está aqui, o Hábitos Atômicos, ele vai te ajudar a perceber como que um hábito é criado. E tem uma frase que para mim é emblemática e serve para todo ser humano. Quando você cria um hábito e você descumpre uma vez, é normal. Quando você descumpre a segunda vez, você está criando um outro hábito. Qual é esse hábito? O de descumprir, de se auto-sabotar. Nunca permita isso. E esse, que inclusive foi praticamente um livro que eu comecei a pensar, eu gosto desse conceito, um conceito kantiano, disciplina é liberdade, do Jocko Willink. Ele foi um combatente norte-americano. E esse livro ele é muito importante porque também ele te mostra como que você não pode ser fraco para poder manter os seus hábitos fortes. E ele também tem uma rotina muito pesada, até mais pesada que a minha, evidentemente, mas é uma grande inspiração. Ele inspirou esse canal e é por isso que o meu canal, o nosso canal aqui, ele chama Autodisciplina e Liberdade. Se você for começar uma aula de leitura, comece por esses livros. Não são livros densos, são livros importantes para poder te mostrar que se eu consigo, se eles conseguiram, você também consegue. Ok? Então, encerrando, eu peço para vocês, se fez sentido esses 7 passos para poder criar os micro hábitos, vocês já criam esse compromisso, comentem aqui no canal para poder a gente melhorar, sugira, porque também a gente está focado no nosso progresso. Esse compromisso ele é semanal, todo domingo a princípio, e nós vamos desenvolver e ajudar a se desenvolver e vocês a se desenvolverem também, ok? Então, sempre pensem nisso, persevere, prevaleça.